Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Graciele Costa, sou professora aqui no FRJ, no curso de Serviço Social, embora eventualmente eu dê algumas aulas também no curso de Nutrição. Estou extremamente feliz em poder recebê-las e recebê-los nessa que é a maior universidade do Brasil, né? E, não sei se você sabe, é nesse ano que a UFRJ completa 100 anos. Só que nesses 100 anos, é provavelmente nessa última década que essa universidade se fez tão diversa em termos raciais. E por isso a minha alegria, por isso meu contentamento. Não só por poder estar aqui vivenciando esse processo, mas por poder recebê-las e recebê-los. A nossa presença na universidade é uma luta histórica de pessoas que a gente talvez nem conhecesse ou não conheça ainda, mas que fizeram toda a diferença para a nossa chegada até aqui. Seja eu como professora, seja você como discente. E isso me deixa também muito feliz poder falar um pouco com vocês, porque há 10 anos atrás eu me graduei. E eu só pude me graduar por conta das ações afirmativas. Então é muito provável que eu não estivesse aqui hoje na condição de professora doutora se lá atrás eu não tivesse tido a oportunidade de fazer uma graduação via ações afirmativas. Por isso também o meu contentamento, por poder agora compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu aprendi, daquilo que eu pesquisei, estudei, mas por poder partilhar com vocês essa alegria, a alegria do encontro, a alegria do dizer, olha só, a gente é bom pra caramba e a gente só precisa mesmo de uma oportunidade para poder brilhar. E eu quero muito agradecê-las mais uma vez por terem escolhido a UFRJ para poder brilhar. Eu vou falar um pouco aqui, embora a Ieda tenha falado muito bem para vocês o que é racismo estrutural, o professor também tenha falado um pouco sobre essa lógica da meritocracia, do privilégio. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre essa trajetória, que é a conquista das ações afirmativas no Brasil, mas sobretudo contextualizando um pouco dessa política pública conquistada por meio da luta do movimento negro organizado nesse país. Vocês tenham certeza de que a nossa presença na universidade, ela se deu, como eu disse, pela luta histórica de pessoas que talvez a gente nem nunca tenha escutado falar, mas que foi fundamental para a nossa chegada e permanência na universidade, nos bancos públicos da universidade ou mesmo nas universidades privadas via bolsas, que também é muito importante, se fez muito importante. Mas, afinal de contas, por que a gente tem que falar um pouco desses fundamentos, dessa história, essa contextualização da luta do movimento negro no Brasil para a nossa chegada no ensino superior? Primeiro é preciso dizer que a luta pela educação, ela fez parte de diversas iniciativas de pessoas negras, grupos de pessoas negras organizados muito antes até da abolição em 1888. Já havia, sobretudo, claro que esses relatos são mais robustos em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, mas isso se manifesta em outras partes do país, através de organizações, como no caso do Rio, havia pessoas negras que organizavam elas mesmas os grupos de alfabetização. Havia isso ainda pré-1888. Havia já uma imprensa negra combativa que declarava a necessidade da população negra ter acesso à educação formal como uma via de combate às desigualdades raciais. Eu não vou me ater tanto à discussão sobre raça, racismo, porque eu estou supondo que a Ieda falou muito bem, ela é uma autoridade nesse assunto. Ela tratou com você sobre racismo estrutural, Mas o que eu preciso que a gente leve em conta aqui? Primeiro, essa luta histórica do movimento negro em suas várias manifestações, meu cachorrinho está aqui latindo ao fundo, para a conquista do acesso à educação. Isso, como eu disse, ganha diferentes conotações ao longo do tempo, Por exemplo, pós-abolição, a gente tem uma Frente Negra Brasileira em São Paulo, que tem diversas ramificações do Brasil inteiro, que luta pela educação do sujeito negro. A gente tem, no caso do Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro, que vai pela via do teatro
ao mesmo tempo, em paralelo, né, a busca por alfabetizar pessoas negras para poder transformá-las, né, em artistas, sobretudo atrizes, atores, dançarinos. Mas o que eu vou tratar agora talvez converse mais com o que acontece, né, pós 1970, que é quando a forma contemporânea do movimento negro ganha contornos mais explícitos. E ele ganha forma naquele que é bem conhecido, né? Talvez, mesmo que a gente em algum momento não tenha estudado sobre relações raciais no Brasil, todo mundo já ouviu falar sobre o movimento negro. E o movimento negro unificado, que ganha corpo na década de 70, né? É o que faz com que parte das reivindicações que a gente vai perceber se manifestando hoje estejam explícitas sob a forma, por exemplo, de políticas públicas. Bom, para reforçar então, é preciso dizer que a luta pelo acesso à educação formal, ela já fazia parte de diversas manifestações do movimento negro, né? Mas a gente vai focar um pouquinho mais aqui na nossa conversa no que vai acontecer de 1970 até agora, combinado? Como se vocês pudessem me responder agora, né? Combinado. Por que para falar disso antes eu preciso tocar em um outro ponto? Eu preciso tocar num ponto que é muito conhecido, que talvez parte de nós tenha tomado consciência sobre as ações afirmativas, mais pela via da sua negação, né? É muito comum que as pessoas digam ainda no Brasil, primeiro, que não há racismo, né? Segundo, que nós somos todos mestiços, logo o racismo não pode se manifestar. E terceiro, que as ações afirmativas, elas vão contra o princípio da igualdade. Afinal, né, as duas alternativas anteriores querem basicamente dizer isso, somos todos iguais. E existe um plus nesse debate, que é a ideia de que somos todos iguais não só porque somos todos mestiços, mas somos todos iguais porque somos iguais perante a lei. Aí muita gente diz, mas a Constituição Federal diz, todos nós somos iguais perante a lei. Por que alguns vão ter, entre aspas, né, alguns benefícios e outros não? A gente precisa ter um pouco dessa noção, porque infelizmente é difundido de uma maneira pouco nítida, né, essa ideia de igualdade entre nós, e, embora a realidade grite a existência de vidas que se constroem pela via da desigualdade. Mas como é que essa ideia de igualdade ela começa a nascer entre nós? Primeiro, nós, não só brasileiros, tá? Mas ocidentais como um todo. A Segunda Guerra ela vai ser marcada por uma concepção de humanidade cindida também em raças, né? E isso pela via do entendimento, então, de que a humanidade não é una, não seria una, mas que ela era diversa racialmente e que essa diversidade racial de cunho biológico, ela se traduzia numa lógica de hierarquização dessas raças entre as superiores e inferiores, né? Essas ideias, elas se manifestaram no Brasil também, e a gente consegue basicamente condensá-las na ideia de eugenia, né? Embora aqui tenha havido diferentes manifestações dessa concepção de eugenia, né? De raças superiores e inferiores, tão perversa quanto em outros espaços, como por exemplo a Alemanha nazista. Ou, por exemplo, no caso do apartheid na África do Sul, ou, por exemplo, no caso dos Estados Unidos com as leis segregacionistas também. Mas, o que importa aqui pra gente? Importa que a ideia de humanidade enquanto distinta, logo desigual por natureza, logo se desigual por natureza biologicamente, era algo permissível que uns fossem tratados de maneira como superiores e outros inferiores, isso vai construir um imaginário coletivo muito devastador ao ponto, né, de que a tragédia, que não é uma tragédia, né, que foi produzida, aliás, o massacre que acontece no contexto europeu e que tem nos judeus, né, pessoas ciganas, homossexuais, pessoas negras, suas vítimas primeiras.
Pós Segunda Guerra Mundial, a ciência ela vai produzir um entendimento de raças que vai ser distinto, né? A gente vai ter a ideia de que biologicamente nós não temos diferenças expressivas. Logo, a humanidade ela é uma só, em termos biológicos, certo? Entretanto, em termos sociais, essas diferenças, né, biológicas, fenotípicas, né, na nossa aparência, etc., elas foram traduzidas em desigualdades entre nós. Então não adiantava mais a ciência falar, olha, erramos, opa, a gente deu ruim aqui, a gente errou, confundiu aqui esse negócio, na verdade a humanidade é uma só, não tem ninguém superior e inferior, não adiantava mais, porque em termos sociais, em termos de consciente ou inconsciente coletivo, a realidade já havia sido moldada de maneira desigual para pessoas, dependendo de seu pertencimento racial. Se fossem negras, se fossem indígenas, no nosso caso aqui, né? Se fossem judeus também. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que acaba a Segunda Guerra Mundial e a gente tem uma defesa muito forte da ciência, da ideia de que nós não somos distintos biologicamente em raças, nós somos... Aí vocês já ouviram falar disso, nós somos uma só, nós somos a raça humana, né? Biologicamente falando, sim. Entretanto, em termos sociais, essas nossas diferenças, como eu disse, físicas em aparência, elas foram traduzidas em desigualdades, certo? Não adiantou a ciência dizer que somos todos iguais. E tampouco adiantou o que aconteceu 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a ONU, né, declarou, né, aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ficou bem conhecida, e ali também haverá a ideia de que nós somos todos iguais, né? Existe uma afirmação muito forte da nossa igualdade, de que nós somos um só, nós somos todo esse coletivo que é chamado de humano genérico. Essa luta pela igualdade, gente, foi muito importante diante do massacre nazista, sobretudo, né? Mas ela não modificou, ou seja, tanto a declaração da ciência quanto a declaração da ONU defendendo, né, de que nós somos todos iguais, humanos e genéricos, ela não modificou as estruturas da sociedade, ela não modificou a dinâmica da vida em sociedade, que já era cindida em raças. No caso, por exemplo, alguém vai dizer assim, Graça, mas aqui no Brasil não tinha separação, né? Não tinha apartheid, não tinha, como nos Estados Unidos, a lei Jim Crow, não tinha isso, pessoas brancas não precisavam ficar separadas de pessoas negras não tinham espaço só para elas e brancas só para elas. Aqui, acreditem, isso também aconteceu, né, em certa medida. Vou dar um exemplo que é o dos banheiros, né? Os elevadores, que até hoje a gente tem, sobretudo em prédios mais antigos, né? Tem os elevadores de serviço, os elevadores sociais. Pessoas negras não podiam frequentar aqueles elevadores que seriam sociais, para você andar e tal. Existiam clubes que não permitiam que pessoas negras participassem. Existiram uma série de mecanismos muito próximos a isso. Mas é claro que não ganha dimensão como aconteceu nos Estados Unidos ou outros países. Mas o que eu estou querendo chegar com isso? Para eu sintetizar, né? O vídeo vai ficar muito grande se eu ficar falando tanto assim. Existia uma defesa muito forte da ideia de igualdade entre os homens, mas essa igualdade, ela não, passados os anos, ela não se manifestava na vida real. As pessoas ainda continuavam sendo oprimidas, subjugadas, subestimadas a partir da sua cor da pele, a partir do seu pertencimento racial ou étnico. Assim foi também no caso das mulheres, assim foi também no caso de pessoas LGBTIs, etc. Mas hoje o nosso foco é a população negra. O que vai acontecer então a partir de 1970, isso no mundo, viu gente? E ganha muita força nos anos 80 também. É a defesa de que nós temos o direito à diferença. Olha que incrível. Primeiro houve uma busca, né, muito forte pela sociedade organizada, nesses diferentes grupos, né? Como eu citei, grupo de pessoas negras, LGBTs,
LGBT+, né? Hoje a gente fala mulheres, etc., para dizer que nós somos todos iguais. E os organismos multilaterais como a ONU também. Só que o tempo foi passando, como eu disse, e nada ficou igual, tal qual a gente gostaria. E aí passou a haver uma defesa de que nós não fôssemos mais considerados como iguais genericamente, mas que a nossa diferença ela fosse declarada, para que a nossa diferença ela fosse não mais traduzida em desigualdades, mas que ela fosse apontada como possibilidade de entendimento de que se nós somos tratados de maneiras diferentes na vida em sociedade, as legislações, o Estado, sobretudo, precisaria nos considerar a partir dessas diferenças que foram socialmente criadas e que ao longo dos anos foram traduzidas em desigualdades. Espero que tenha ficado nítido até aqui. Passa a haver, então, uma defesa ao direito à diferença, a afirmação da diferença como um direito. Isso vai se manifestar, por exemplo, tá? Não vai se manifestar à toa. Os anos 1970 e 80 vão ser no Brasil de uma grande força do movimento social e o movimento negro está lá comparecendo. O movimento negro compareceu à época da Constituinte, né, na organização da Constituição de 88, e haverá, na nossa Constituição de 88, tanto a expressão, que é essa, né, de que somos todos iguais perante a lei, mas haverá uma série de mecanismos ali postos nos artigos de afirmação do direito à diferença. A ideia de que não podemos discriminar, a ideia que não devemos, temos o direito de não sofrer discriminação e que se assim houvesse punições aconteceriam, o direito à expressão, livre manifestação religiosa, por exemplo, e outros, né? Existe o direito à igualdade, mas ali na Constituição existe também o direito à diferença. Isso é muito importante que a gente entenda, porque há um entendimento de que o Estado brasileiro não poderia mais ser neutro às diferenças que se processavam na vida em sociedade e que eram consideradas e que eram vistas e que se materializavam, né, como desigualdades. Vou tentar fazer isso um pouco mais nítido, embora o meu cachorrinho esteja aqui latindo ao fundo, né? Professor Marcelo Paixão, ele fala, vou ter que ler essa frase aqui, eu tive a chance de ser orientado por ele, é um intelectual negro brasileiro muito importante. Ele diz o seguinte: as políticas de ação afirmativa estão fundamentadas em um princípio ético que, buscando a superação de desigualdades sociais, raciais, étnicas, de gênero, de outras minorias, defende a hipótese da concessão de um tratamento desigual a pessoas socialmente desiguais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o Estado passa a ser pressionado a reconhecer a existência de desigualdades, no caso que a gente está tratando aqui, a existência de desigualdades raciais, e deste modo passa a ser responsabilizado a considerar as pessoas que sofrem essa desvantagem socialmente estabelecida, né, pelo critério, nesse caso, da raça, algum tipo de tratamento específico, de modo a reparar ou minorar essas desigualdades. Vocês assistiram a aula sobre privilégios, méritos, assistiram a aula sobre racismo estrutural? Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou dizendo. É como se agora essa retórica que já, especialmente na ditadura de 64, ela foi muito apregoada, que é a ideia de que no Brasil não existe racismo, no Brasil somos todos mestiços, no Brasil existe uma democracia entre as raças. Isso, gente, era um tipo de negação de algo que estava nitidamente manifesto na realidade. Por exemplo, quando a gente vê quem eram, ainda naquela época, as pessoas que mais eram analfabetas no Brasil, era a população negra. Quem eram as pessoas que menos tinham acesso à habitação de qualidade? Eram as pessoas negras. Quais eram as pessoas que estavam passando já por um processo de encarceramento em massa? Eram as pessoas negras. Ou seja, a realidade estava gritando, como ainda grita, que existem clivagens nesse país marcadas pela raça, certo? Mas ainda assim o discurso oficial do Estado era o de tratar todo mundo como igual. Ora,
como nós somos todos iguais, se a partir da cor da nossa pele nós podemos sofrer discriminação? Esse era o questionamento, né? Que o movimento negro organizado, na sua fase do movimento negro unificado, denunciava, né? E que muito antes também já se dizia, né? Racismo só nós negros podemos sentir, é uma frase que vem desde o início dos anos 1900 no Brasil. Então, é preciso que a gente entenda isso. Primeiro, essa ideia, então, de que existe um princípio, que é o princípio da igualdade jurídico-formal, que é essa que eu citei, somos todos iguais perante a lei, mas, ao mesmo tempo, existe uma concepção que nasce ali nos anos 80, não só no Brasil, mas no mundo, de que há necessidade do Estado, na sua forma, né, que seja por meio dos seus governos municipais, federais, estaduais, de romper as desigualdades que estão postas na sociedade, reconhecendo-as e fazendo valer um princípio que no direito, né, é chamado de igualdade substancial, igualdade material, que é dar condições para que de fato nós tenhamos condições iguais de tratamento a partir das nossas diferenças. Pô, Graça, ficou confuso aqui agora, né? Tem uma imagenzinha, ficou muito famosa na internet, que mostra lá o pessoal assistindo um jogo de futebol, né? Ou de beisebol, não sei. E aquelas pessoas, elas estão em degraus diferentes para assistir, porque tem uma cerquinha, aí eles estão em degrauzinhos diferentes para conseguir todas assistirem o jogo. Essa é uma metáfora muito simbólica, interessante, que pode ser trazida para o entendimento das ações afirmativas. Que é isso, é buscar dar condições para que a igualdade aconteça, né? É meio que dar condições, como se estivesse dando um empurrão para que a igualdade se transformasse em realidade num país que foi marcado pela escravização colonial, que é marcado pelo racismo, que ainda nega-se, né? Embora hoje a gente tenha mecanismos como essas ações afirmativas, que são nada mais, nada menos que o reconhecimento do Estado de que nós vivemos numa sociedade estruturalmente racista e que é preciso fazer algo para a superação do racismo e para a reparação dos danos àqueles que sofreram racismo historicamente. Acho que aqui eu consegui trazer um pouco mais de nitidez para vocês. Mas é nos anos 90 que nossa história aqui começa a ganhar mais corpo, se eu posso assim dizer. Veja bem, lá nos anos 70 e 80, pessoas como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, que são militantes históricos do movimento negro unificado, eles já, olhando para países como, por exemplo, os Estados Unidos, já apontavam as ações afirmativas como uma possível solução para essa dificuldade, né, das universidades brasileiras de assumirem, né, uma presença negra em seus bancos das salas de aula, na mesma proporção que essas pessoas negras existem na vida em sociedade nesse país. Hoje nós somos mais pessoas negras, e aí um parêntese que o IBGE identifica como negras as pessoas no Brasil, autodeclaradas como pretas e pardas, comumente pessoas da minha cor, minha tonalidade de pele, tendem a se autodeclarar como pardas, embora haja um movimento muito forte, né? Um debate, aliás, muito forte sobre isso, mas só para contextualizar e vocês entenderem o que é quando eu estou falando população negra também, né? Essas pessoas já lutavam por essa nossa presença nas universidades. E aí, em 1990, como isso vai se manifestar? Na década de 90, o movimento negro ali já tem Constituição declarada como realidade em 88. Ali na década de 90 começa a movimentação para o preenchimento do censo. E naquele ano, uma campanha muito forte marcou o censo da década de 90, que é a campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco. Se você dá uma pausa nesse vídeo aqui, for lá no YouTube, pesquisar Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, você vai ver uma série de propagandas que foram veiculadas na TV. Para quê? Para que houvesse uma sensibilização da comunidade negra em geral no Brasil, para se autodeclarar como tal.
Existe ainda hoje entre nós uma dificuldade da afirmação do nosso pertencimento racial, né? Não é à toa que durante muito tempo as pessoas ainda isso acontece, né? Se autodeclaram como moreninhas, café com leite, etc. Essa fuga da identidade negra que foi, né, professora Ieda, aliás, já explicou isso para vocês antes sobre no que se refere ao que é racismo estrutural, existia um estigma muito forte em se autodeclarar como negro. E essa campanha, não deixe sua cor passar em branco, bebeu aguinha, ela buscava que os indicadores estatísticos no Brasil revelassem, de fato, o quão grande era o percentual de pessoas negras nesse país, como uma maneira estratégica, gente, de buscar a realização de políticas públicas para esse segmento. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque naquela mesma década, em 1995, claro que antes, né, mobilizações como no centenário da abolição, 1988, que é o ano da Constituição Federal, existe uma mobilização muito forte do movimento negro no Brasil, mas eu estou falando agora já na década de 1995 em Brasília, vai acontecer a chamada Marcha Zumbi dos Palmares, que se você também pausar esse vídeo e pesquisar lá no YouTube, você vai ver como é que reuniu pessoas negras naquele movimento. Foram quase 30 mil pessoas marchando em Brasília, denunciando, mais uma vez, a desigualdade racial no Brasil. Porque vocês podem falar assim, Grace, mas qual que é essa? Porque eu acho que, na verdade, no Brasil não é o racismo o problema, mas é a pobreza. E o movimento negro quis dizer, lembra quando pede lá, se autodeclara como pessoa negra, se autodeclara como preto, como pardo, eles conseguem demonstrar o quanto que a pobreza, ela nesse país, no Brasil, ela está vinculada à condição racial do sujeito. Condições historicamente produzidas nesse país fizeram com que automaticamente, quase automaticamente, né, pessoas negras fossem sinônimo de pessoas pobres. Então a gente não pode cair nesse engodo de que é um problema de riqueza, pobreza apenas. É entender que a riqueza e a pobreza nesse país, ela foi racialmente construída, tá bom? Muita atenção sobre isso, muita atenção sobre isso. Mas, em 1995, Fernando Henrique Cardoso, como presidente do Brasil, perguntem suas mães, seus pais, seus avós, qual é que foi o caráter do governo do FHC do país. Era um governo extremamente neoliberal, que tinha um interesse muito forte em reduzir a participação do Estado, né, em áreas estratégicas como a educação, ciência e tecnologia e outros, mas que teve que ceder, em alguma medida, às pressões do movimento negro organizado nessa marcha de Zumbi dos Palmares em Brasília. Isso vai resultar, gente, na criação de um grupo de trabalho interministerial. Isso foi inédito, né? Pela primeira vez, então, nessa década, o governo brasileiro foi obrigado a sentar na mesa e negociar com o movimento negro. E aí, isso vai redundar em uma série de programas, né, que já são ali seminalmente essas ações afirmativas. Grace, mas peraí, o que são as ações afirmativas? É preciso que a gente entenda, vamos calmar aí que eu vou explicar lá na frente a definição contemporânea que a gente tem disso numa legislação federal, que é importante também que a gente entenda isso. Bom, essas ações que visam, em alguma medida, promover, já estou revelando um pouco o que é ação afirmativa, né? Promover igualdade de oportunidades para pessoas negras, nesse caso a gente está falando das pessoas negras, pessoas indígenas também vão lutar e se beneficiar dessa conquista das ações afirmativas, tá? Assim como pessoas com deficiência, mas hoje a gente está falando de pessoas negras aqui na conversa. Elas têm uma importância tamanha nesse sentido. Eu vou tentar retomar aqui que eu me perdi, que eu tô vendo que o tempo já tá no limite, ainda nem tô na metade. Uma série de... que são essas ações afirmativas, se não a busca, né, por promover a igualdade racial de verdade nesse país e por reparar esses danos históricos. É basicamente isso. E aí, o movimento negro organizado, unificado, né, ele vai exigir que isso se manifeste no Estado brasileiro. Como? Em áreas como a saúde, em áreas como a educação. Aí nós vamos ter uma primeira tentativa, né, de implementação de ações afirmativas lá ainda no governo do FHC, que é a tentativa de
inclusão de bolsas em cursos profissionalizantes, de bolsas para pessoas negras em cursos profissionalizantes, por exemplo, né? Além de um programa que vai ficar bem conhecido, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, que vai ter 2 versões, e uma dessas versões vai mostrar uma série de metas, né, para a população negra que o Estado brasileiro se comprometia a realizar em um determinado período de tempo. Mas é realmente, gente, a partir de 2001 que a coisa começa a acontecer nesse país. Por quê? Porque em 2001 vai acontecer um evento que marca a entrada desse novo século, que é a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada onde? Na África do Sul. Isso mesmo, a África do Sul, que lembra que eu citei, que passou pelo apartheid, aí quem conhece um pouco a história vai ver que é o Mandela que vai retomar na década de 90 como presidente. Vai ser uma conquista incrível, né? Mas em 2001 a gente tem essa conferência que vai reunir todos os povos, chega a me arrepiar, todos os povos que passaram por esse processo que hoje é chamado de diáspora, né? Que é esse espraiamento de pessoas negras para fora da África de maneira forçada, né? Isso vai redundar em coisas que são muito importantes, claro, né? Mas que é marcado, sobretudo, pela violência. Essas pessoas todas, imagine, das Américas, do Caribe, todas vão se encontrar em Durban, na África do Sul. E ali o pau vai quebrar. Porque, além de reunir todas essas pessoas, imagine que coisa incrível, né? Além de reunir todas essas pessoas de diferentes partes do mundo, pessoas negras, o Brasil, que é o país onde há mais pessoas negras fora do continente africano, levará a maior delegação de pessoas para participar dessa conferência. Gente, foi uma coisa absurda, né? De incrível. Também tem vídeos no YouTube, quem quiser procurar vale a pena. Ou vale a pena também procurar, e quem quiser estudar um pouquinho mais, a Declaração de Durban, que esse é um documento que vai balizar, ou deveria, né, balizar, as ações do Estado nas próximas décadas pós-2001. Ali a gente vai ter o compromisso do Estado brasileiro em se fazer presente, né, no combate ao racismo e na busca, lembra, da promoção da igualdade racial e do combate às discriminações. Sem dúvidas, isso já vai aparecer em alguma medida lá em 2002, no início ainda, mas não tenhamos dúvidas. É a partir de 2003, sobretudo nos governos Lula e depois com alguma força, né, a gente vai ver nos governos da Dilma, é que nós teremos a implantação a nível nacional das ações afirmativas. Isso é muito importante, porque primeiro as ações afirmativas, eu vou ter que falar aqui, vou fazer pular aqui, vou ler o que é, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma legislação federal de 2010, o que é as ações afirmativas, né? O que são? São programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e também pela iniciativa privada, né? Olha aqui, para correção de desigualdades raciais e para promoção de igualdade de oportunidades. Então, lembre-se disso, tá? Quando eu falar de ação afirmativa, estou falando de todas essas iniciativas que é tanto de reparação de desigualdades raciais quanto de promoção da igualdade. Em 2004, o ProUni, e eu estudei pelo ProUni, minha bolsa foi pelo ProUni, minha bolsa como cotista foi pelo ProUni, nós tivemos a primeira expressão a nível nacional, vejam, e massiva, a gente pode dizer assim, via ProUni da adoção de bolsas para o ensino superior, com esse recorte, né, que era um recorte não só de renda, mas era um recorte também racial. Então, as bolsas eram condicionadas não só à renda, mas à sua autodeclaração racial. Então, as pessoas pretas, pardas e indígenas passaram a ter direito a bolsas de estudos a partir de 2004 com o ProUni, que no ano seguinte se transforma numa legislação federal. E essas bolsas para PPIs, se vocês ouvirem falar de PPIs, são pessoas pretas, pardas e indígenas que vão passar a ser beneficiadas por essas bolsas ainda, tá, gente, em universidades privadas, na iniciativa privada, tá?
Só que quando é que as cotas elas se tornam uma realidade, né? Porque a gente começou aliás, a gente acaba chegando ao debate sobre ações afirmativas por esse termo que eu usei, né? As cotas. Como é que as cotas, né? Cotas porque é isso, né? Uma parcela das vagas tem que ser destinadas para essas pessoas pretas, pardas e indígenas. Como é que isso chega de fato no Brasil? Não foi lá no ProUni de 2004, foi aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando em 2001, pela primeira vez, a UERJ, aqui eu tenho um carinho enorme porque eu fiz meu mestrado e doutorado lá, a UERJ adotou no seu sistema de seleção, ainda vestibular, né? Ainda hoje é também vestibular, adotou, e isso foi legislado numa legislação estadual, adotou o sistema de cotas. Ela diz, a partir de agora, um percentual X das nossas vagas aqui na UERJ será destinado para pessoas pretas, pardas e indígenas. E para outros segmentos também, né? Por que isso é muito importante? Porque essa foi a primeira experiência de ações afirmativas no Brasil. Era condicionada à renda? Era, mas era condicionada à autodeclaração, quando preto, pardo, nesse caso que a gente está tratando aqui. Pouquíssimo tempo depois, lá em 2004, na mesma época do ProUni, a UNB, a Universidade de Brasília, ela vai adotar as cotas, ou as ações afirmativas, né? Por que eu estou falando cotas e ações afirmativas? Porque as cotas, né, essa reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas nas universidades, elas são uma das modalidades de ações afirmativas, tá? Isso não é sinônimo. Mas elas também passam, a UNB passa a adotar em 2004 as ações afirmativas. Percebam bem, tá? Essas duas universidades, gente, elas têm uma importância tamanha na construção disso que vai ser uma política pública, que são as ações afirmativas, e especialmente essa reserva de vaga nas universidades e instituições de ensino superior em geral. Veja bem, então nós temos esse cenário, 2001 chega a UERJ, inaugura isso, na mesma época de Durban, percebam. Aí a gente tem 2004, ProUni com reserva de vagas e o UNB com reserva de vagas. Naquela época as universidades federais e estaduais, que as estaduais ainda mantêm esse sistema, né? Mas as federais, elas tinham ainda um sistema que era de vestibular, nós não tínhamos o SISU. É com o SISU que a gente tem uma amplificação dessa proposta de ações afirmativas, quando essa seleção se torna unificada, certo? Só que não bastou que a seleção fosse unificada e que uma ou duas ou três universidades públicas adotassem o sistema de reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas. A comunidade negra organizada se mobilizou. Isso, gente, é de uma coisa tão importante, assim, eu queria que você sentisse a mesma emoção que eu sinto quando eu falo disso. Se mobilizou para pressionar a existência disso no sistema unificado como um todo, né? Em que todas as universidades públicas do Brasil tivessem que adotar as ações afirmativas. E quando que isso ganha corpo? Isso ganha corpo no ano de 2012. 2012, um partido brasileiro, que na época se chamava DEM, os Democratas, eles entram com uma ação no STF contra as cotas raciais, certo? Por que isso é tão importante de ser considerado? E eu recomendo, quem quiser, assista todo esse julgamento, está todo disponível no YouTube também, é uma aula para entender como é que essas relações raciais no Brasil operam e qual a força do movimento negro e qual a importância de pessoas engajadas na luta contra o racismo nas universidades, né? E ali existe um protagonismo negro tamanho na defesa das cotas, vale a pena assistir. Ali, em 2012, quando o DEM diz que as cotas são inconstitucionais, existe uma defesa, e na época quem era o julgado, na época era o UNB, né, porque era do sistema federal, e se naquele momento, em 2012, o STF tivesse entendido que as cotas são inconstitucionais, por supostamente ferir o princípio da igualdade, colocado lá na Constituição, lembra? Nós não teríamos as cotas, mas o que aconteceu foi uma verdadeira aula naquele julgamento, e as cotas foram consideradas
constitucionais a partir desse princípio que eu disse, né? É como se as cotas vivificassem o princípio da igualdade. Elas dessem vida à igualdade quando o Estado brasileiro vai lá e confere oportunidades reais de reparação de injustiças historicamente postas nesse país. E aí, em 2012, pouquíssimos meses depois desse julgamento do STF, uma lei federal, ainda no governo aí Dilma, ela vai estabelecer, essa é uma lei, chama Lei 12.711 de 2012, tá? Antes disso, em 2010, lembra que eu citei que o Estatuto da Igualdade Racial, ele já previa as ações afirmativas como uma realidade, vale a pena também consultar o Estatuto, quem quiser aprender mais, mas é em 2012, com essa lei 2.711, que a gente tem a universalização das ações afirmativas no acesso às universidades, sobretudo na graduação, certo? Bom, por que isso é importante demais, tá? Por que isso é muito importante? Porque a partir dali existe uma segurança jurídica para as universidades, uma pressão ainda maior à adoção das cotas pela universidade. A nossa universidade vai ser uma das últimas a adotar as cotas, tá? E haverá necessidade, então, dentro desse grupo enorme, né, de vagas, 50% vão ser destinadas a estudantes de escola oriundos de escola pública, e dentro desse universo, 50% nós teremos uma parte que vai ser destinada para estudantes de escola pública, autodeclarados como pretos, pardos e indígenas, né? E claro que tem um corte de renda envolvido aqui também, mas mais uma vez, não bastaria para nós conseguirmos as cotas, chamadas cotas sociais, né, pela renda. Nós precisávamos também garantir uma autoafirmação das cotas destinadas a pessoas negras, pessoas pretas, pardas. Por quê? Porque ainda hoje, gente, muitos de nós, talvez tenha sido desacreditado a época, né, que fez o ensino fundamental, médio, etc. Por quê? Porque as pessoas, nossos professores e professoras, ainda nos olhavam como, será que essa pessoa vai dar uma coisa na vida? Acho que não. Vou depositar mais energia aqui, nesse amiguinha aqui. E isso é inconsciente, que são brancos, né? Inconsciente. Não é que o professor é bom ou mal, não. Isso é inconsciente, porque na nossa lógica de imaginário coletivo, só é para ser doutor, só é para ser advogado, só é para ser advogada, mestre, doutora, pessoas brancas, engenheira, pessoas brancas. E por isso a importância da nossa presença na universidade, porque a gente quer dizer, nós precisamos, nós reivindicamos, nós entendemos como legítima a reivindicação a essas vagas, porque nós também queremos estar ocupando esses cargos e nós entendemos que esse é um passo importante no combate, portanto, às desigualdades raciais. Muitos de vocês passaram também por um processo agora que já é recente, né, da heteroidentificação racial, por conta das fraudes, né, acho que muitos de vocês já acompanharam. A heteroidentificação, ela é uma conquista histórica também, porque ela reprime essas pessoas que teimavam agora a usurpar vagas indevidamente, pessoas brancas, precisamos dizer, né, ocupar indevidamente as vagas destinadas a pessoas negras. Então, a sua presença aqui, ela é fundamental. Sabe o que é fundamental? É fundamental. E nós, repito, nós não estaríamos aqui sem essa luta histórica do movimento negro no Brasil. Graça, mas o que é o movimento negro hoje no Brasil? O movimento negro sempre foi, gente, plural. Ele sempre foi plural. Ele nunca se manifestou de um jeitinho só. Ele sempre esteve manifesto sob diversos modos, seja nos partidos políticos, seja dentro da universidade, seja no espaço artístico, ele sempre esteve presente. Então entendamos que nós estarmos aqui é de uma alegria tamanha, não só para as nossas famílias, né? Como eu disse, quantos e quantas de nós aqui talvez não sejamos os primeiros e primeiras a entrar na universidade, né? E agora basta você pensar, poxa, será que a minha avó, minha tataravó, ela não entrou na universidade porque ela não tinha brilhantismo? Não. É porque as estruturas construídas nessa sociedade brasileira, elas impediram deliberadamente o acesso da sua, da minha avó, a minha mãe, meus tios, enfim, à universidade pública, gratuita, ou mesmo privada, sob a forma de bolsas, né? Então, que a gente entenda
que o que nós estamos passando aqui nesse país, com a adoção desde 2012, né? Menos de 10 anos, como eu disse, né? Com a política de ações afirmativas consolidada na universidade, ela é fruto de muita luta. Mas vejam, essa luta ainda não foi vencida por nós. Nós ainda não acabamos essa luta. Essa luta está por ser travada cotidianamente. Hoje nós temos ações afirmativas, não só para adesão, né, entrada na graduação. A gente tem ação afirmativa garantida por uma portaria número 13 de 2016, assinada pelo MEC, que garante a entrada de pessoas negras também na pós-graduação, uma reserva de vagas para pessoas negras na pós-graduação. Na nossa universidade, na UFRJ, os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado que adotaram essa política só adotaram por pressão dos coletivos negros da universidade. Estudantes organizados em coletivos que pressionaram a existência dessas vagas, essas reservas de vagas na pós-graduação. Hoje, nos concursos públicos federais, nós temos a obrigatoriedade de haver reserva de vagas para pessoas pretas e pardas. Isso também foi uma conquista histórica do movimento negro organizado. Quero dizer, então, que a nossa presença nessa universidade, ela traduz uma luta que não é só das nossas famílias, é uma luta que é histórica, é uma luta que reuniu pessoas que a gente sequer sabe o nome, como eu disse. Mas à medida que nós soubermos seus nomes, digam seus nomes, e afirmemos os nossos nomes também, porque no futuro pessoas vão se lembrar de nós e vão falar sobre nós. Nossa, você lembra naquela década? No início lá dos anos 2000, 2010, já entrando agora para os anos 2020, nós tivemos um perfil agora de jovens que se inseriram na universidade, que tem agora um perfil racial muito distinto dos que vinham há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Isso implica, o que eu disse aqui, e preciso repetir, uma organização permanente de nós, pessoas negras, permanente. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês, meu tempo já está acabando, entrem na universidade entendendo, primeiro, esse lugar é nosso. Esse lugar foi legitimamente conquistado por aqueles que, como eu, como você, entenderam que o nosso lugar é onde a gente quiser que seja, inclusive dentro da universidade. Então, sintam-se orgulho, entrem nessa universidade de cabeça erguida, porque ela é nossa. Segundo, estejam organizados coletivamente, participe de um coletivo. Entrou no curso? Procura saber se naquele curso já existe um coletivo de estudantes negros. Procurem pares, procurem estar juntos, porque o que a história das ações afirmativas no Brasil mostra para nós é que sem a organização coletiva do movimento negro, nós não teríamos acesso ao que temos hoje. E mais, isso ainda é pouco, porque nós queremos lutar pela permanência de qualidade nessa universidade. Nós queremos lutar por políticas de assistência estudantil que garantam a permanência dessas pessoas negras na universidade. Então, estejamos juntos nessa, nos orgulhemos, digam os nomes dessas pessoas que nos trouxeram até aqui, mas digam os seus próprios nomes com muito orgulho, com muito amor e com muita certeza de que você está aqui porque você merece. Você está aqui porque esse lugar é seu, esse lugar é um lugar que nunca deveria ter sido nos roubado, embora tenha sido. Então, o primeiro passo é esse, se orgulhe da sua presença nessa universidade, entenda que poderá haver dificuldades, porque essa universidade ela não foi preparada para nós, mas coletivamente nós podemos lutar por uma universidade ainda melhor para nós. Então, essas são as minhas palavras. Queria dizer que eu estou muito emocionado, muito feliz e que é um orgulho tamanho poder ver, ainda que a gente não esteja se vendo, né? Ver cada um e cada uma de vocês aqui. Eu tenho um Instagram, se vocês quiserem seguir, é professora Graciele, ou vocês podem me encontrar alguns textos meus como Graciele Costa. Muito obrigada, sejam bem-vindas a essa universidade. Tenhamos força para resistir e concluir aquilo que nós entramos com o propósito de cumprir. Acima de tudo, esteja pronto
para vivenciar seu sonho, lembrando daquilo que você projetou para o seu futuro. Não permita que nada e nem ninguém impeça a realização dos seus sonhos. Não permita que nada e nem ninguém diga que esse lugar não é seu. Não permita que nada e nem ninguém roube o brilhantismo que te trouxe até aqui. Cabeça erguida e vamos que vamos. Muito obrigada.